Paz seja convosco, meus irmãos. Por gentileza, fiquem à vontade. Que bom estarmos aqui é o 10º, né, pastor? É o 10º dia. Faltam 2 dias. Fica mais fácil. Vamos contar 10, 12, pronto. São tantas mensagens. E este é um propósito tão lindo, tão abençoado, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, de estarmos iniciando o nosso ano, apresentando os nossos projetos a Deus, e ver a igreja quadrangular em toda a cidade de Piracicaba, em todo o estado de São Paulo, nesse propósito dos 12 dias, fazendo esse grande mover, há um mover espiritual, porque são 12 dias, são 12, só em São Paulo são mais de 2.000 igrejas nesse propósito, muita gente orando, muita gente clamando. O céu vai se abrir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Agradecer mais uma vez meu amigo pastor Marcos Bombo pela oportunidade de estar aqui, pela confiança no nosso ministério, no nosso chamado, para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Tenho certeza que nesses 9 dias, Deus já trouxe muitas revelações ao seu coração, e não será diferente, porque mais importante do que o mensageiro é a mensagem que nós trazemos. A mensagem que nós trazemos é da parte de Deus, é da palavra de Deus. Então que possamos abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para entregar. Quero também cumprimentar a todos que estão conosco pelas redes sociais nessa transmissão. Que Deus abençoe, que você já possa compartilhar aí com mais amigos, acorda alguém aí com uma mensagem de esperança. Eu tenho certeza que se você compartilhar com alguém, esta pessoa também será abençoada. Texto que nós vamos ler está no livro de Lucas. Lucas capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 23. Evangelho de Lucas capítulo 9, verso 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Quem está comigo, diga amém. Jesus disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida por amor de mim, por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória e na glória do Pai, dos santos anjos do céu. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Amém. Espírito Santo, fale conosco. O Senhor tem ministrado esses dias nesta casa, em tantas das nossas igrejas, e a tua palavra é tão linda, tão poderosa, porque ela se renova todos os dias, e eu me coloco na tua presença, Senhor, como um servo teu, para ser usado pelo Senhor, de maneira, ó Deus, que cada pessoa que está aqui possa ouvir, entender, crer e colocar em prática para este ano esta palavra do céu sobre a sua vida, no nome de Jesus. Os que concordam com minha oração, digam amém. É muito importante nós entendermos que todo começo de ano, todo começo de um novo ciclo, seja um novo ano, ou um novo projeto, ou um novo desafio que nós enfrentamos, é necessário fazer um planejamento. O que é que nós estamos fazendo nesses 12 dias aqui? Planejando. E a Bíblia diz que os planos bem elaborados, consagrados ao Senhor, eles serão
bem-sucedidos. Nós devemos fazer planos, nós devemos conectar os nossos planos à vontade de Deus. Todos os planos da nossa vida que estão conectados à vontade de Deus, é certo que eles vão prosperar. O salmista, no Salmo 1, ele diz que os filhos de Deus, aqueles que realmente se ligaram no Senhor, aqueles que realmente conectaram a sua vida no Senhor, estes são como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas vivas, as folhas não caem e tudo quanto fizer esta pessoa vai prosperar. E não é esse o desejo de todos nós? Que tudo aquilo que nós venhamos fazer nesta vida, neste tempo presente, venha prosperar. Todos nós queremos viver e ter sucesso naquilo que nós vamos empreender e vamos fazer. E a boa notícia é que Deus também deseja que você tenha sucesso naquilo que você vai fazer. Deus também deseja que você seja bem sucedido naquilo que você vai fazer. Por que é, pastor, que Deus deseja que eu seja bem sucedido? Porque você é um projeto de Deus. Fala isso para o seu irmão. Você é um projeto de Deus. Deus não tem nenhum dos seus projetos, não criou nenhum dos seus projetos para ser fracassado. Deus não criou nenhum dos seus projetos para não dar certo. Pelo contrário, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o homem, Ele cria para dar certo. Tudo que existe está originarizado no reino de Deus, veio do reino de Deus. Foi criado no reino de Deus, foi criado pela palavra de Deus. Então é muito propício o tema que o Espírito Santo traz a este ano para a nossa igreja. Nós entendermos a origem de todas as coisas. E quando nós entendemos a origem de todas as coisas, nós entendemos o propósito de todas as coisas. Se nós fomos formados e criados pelo reino de Deus, através do reino de Deus, tanto é assim que a Bíblia diz que nós não somos desta terra. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Quando nós temos essa compreensão que nós não somos deste mundo, nós começamos a entender que o reino de Deus precisa se estabelecer na nossa vida. O reino de Deus precisa se estabelecer na nossa casa. Mas quando é que o reino de Deus se estabelece na nossa casa? Quando nós estamos dispostos a renunciar o reino da terra para viver o reino de Deus. Na oração modelo que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, Ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando eu passo a viver como um cidadão do reino de Deus, o reino da terra, ele é secundário na minha vida. E eu passo a priorizar o reino de Deus. Quando eu passo a priorizar o reino de Deus passa também a priorizar a minha vida. Então, no reino de Deus, nós vamos ser conhecidos pelo tamanho das nossas renúncias. No reino de Deus, nós não somos reconhecidos pelo que temos, mas somos reconhecidos pelo que deixamos. No reino da terra, as pessoas reconhecem e valorizam o que você tem. A casa que você tem, o carro que você tem, o nome que você tem, aquilo que você tem. No reino de Deus, você se fortalece do tamanho da sua renúncia. Quando Jesus vem à terra, a Bíblia diz que Ele renunciou o trono. E quando Ele renunciou o trono, Ele renunciou todas as coisas. A Ele foi dado poder no céu e na terra. O reino de Deus vai reconhecer você pela sua renúncia. Estar aqui nesses 12 dias já é um primeiro passo, que você renunciou outras atividades, que você renunciou o seu tempo com outras coisas para estar na casa de Deus. Quantas pessoas não fizeram isso? Mas você renunciou o tempo, renunciou o sono, renunciou o trabalho, talvez, eu não sei, para estar aqui no altar. E o reino
reino de Deus reconhece renúncia. O reino de Deus reconhece e abençoa aqueles que renunciam todas as coisas para estar no altar. Quero dizer a você que as bênçãos do Senhor vão alcançar você este ano à medida em que você renuncia pelo reino de Deus. Quando Deus deseja fazer de Abraão pai de uma grande nação, antes de Deus fazer Abraão pai de uma grande nação, ele teve que renunciar o seu único filho. Há poder na renúncia. O reino de Deus respeita a renúncia. O reino de Deus crê na renúncia. Ele renuncia o seu único filho pelo reino de Deus. Antes que Deus abençoasse a Sara para que ela multiplicasse e tivesse filhos, ela teve que renunciar o seu próprio filho. Quando você renuncia pelo reino, quando você entrega ao reino, o reino responde à sua vida. O reino da terra reconhece você pelas coisas. O reino de Deus reconhece você pela sua renúncia. É muito importante você entender que a sua estatura no reino é o tamanho da sua renúncia. O reino não reconhece o tempo que você tem de igreja. Alguém diria assim: mas o fulano tem 20 anos de igreja e ainda não alcançou tantas coisas. E este chegou agora e já alcançou muitos milagres, e já está vivendo muitas experiências, e já foi chamado para fazer a obra de Deus, porque este que chegou agora já renunciou mais do que esse que está há 20, 30, 40 anos. Quem está entendendo isso, diga amém. Quando você quer viver o extraordinário do reino, a ativação do reino de Deus, para que você volte a ser um cidadão original do reino, você precisa viver com as características de um cidadão do reino dos céus, para que nós possamos viver assim. Para que nós possamos viver os milagres do reino de Deus na nossa vida, nós precisamos ter comportamento de quem é do reino. Nós precisamos ser reconhecidos por pessoas por aqueles que pertencem ao reino de Deus. E o fato de você vir à igreja não quer dizer que você é do reino. Há pessoas que frequentam a igreja, mas não são do reino. Olha para o lado e pergunta para o irmão mais próximo assim: você é um cidadão do reino? Quando nós pertencemos ao reino de Deus, meus irmãos, o texto que nós lemos, Jesus disse: quem quiser vir após mim, precisa negar-se a si mesmo, precisa renunciar à sua nacionalidade desta terra, à sua naturalidade desta terra, e passar a viver como um cidadão do reino dos céus, e passar a viver como alguém que está conectado com as coisas de Deus. A minha conexão com o céu é que vai determinar o nível de milagres que eu vou viver neste ano, neste tempo na minha vida. A minha conexão com o reino de Deus. Perceba que quando um país envia um embaixador para outro país e monta uma embaixada naquele país, aquele espaço geográfico, os Estados Unidos têm uma embaixada no Brasil, lá em São Paulo. Aquele espaço geográfico, dentro dos muros da embaixada, é considerado território americano. Sabia disso? E se tiver qualquer crise no Brasil e aqueles americanos estiverem em risco, os Estados Unidos vai mandar um avião americano para resgatar os seus compatriotas que estão aqui. Isso aconteceu agora recentemente em Israel, quando brasileiros estavam lá e declarou guerra. O Brasil, a nação brasileira, enviou um avião da Força Aérea Brasileira para resgatar os brasileiros que estavam lá, porque eles eram peregrinos naquela terra. Entenda isso em nome de Jesus, e você vai ver como é forte isso para a nossa vida, se nós entendermos que nós não somos da terra, nós somos do reino de Deus, nós estamos de passagem nesta terra. Então qualquer conflito, qualquer crise que tiver aqui, qualquer dificuldade que tiver aqui, se você verdadeiramente estiver conectado no reino de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele dá ordem aos seus anjos para vir ao nosso resgate, que Deus dá ordem
ordem aos seus anjos para guardar a nossa casa, porque nós não somos do reino da terra. O reino da terra pode entrar em colapso, pode haver guerras, pode haver crises, pode haver dificuldade financeira, mas se eu sou do reino, pode esperar que daqui a pouco o resgate do céu chega sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Não importa a crise que você está enfrentando, se você é do reino, vai ter salvação para quem é ligado no reino de Deus, quem acredita nesta palavra. Eu creio nisso. Só que eu tenho que ter um comportamento do reino. Eu preciso ter esse comportamento. O que me faz ser do reino é estar ligado em Jesus, é negar a minha própria vida, é entregar a minha vida para Ele, é me conectar a Cristo. E agora eu vou andar como um cidadão do reino dos céus. A minha linguagem é diferente, o meu comportamento é diferente, o meu caráter é diferente, o meu modo de viver é diferente, porque eu sou do reino dos céus. Aí agora eu passo atrás. Eu estou na terra, mas eu estou a serviço do reino. Eu estou aqui, mas eu estou a serviço do reino dos céus. Eu vivo aqui, eu estou de passagem aqui, porque a minha passagem aqui tem uma rota certa: o reino de Deus. Quando eu cuido dos interesses do reino de Deus, o reino de Deus cuida dos meus interesses. É passagem, mas é uma passagem garantida pelo reino que me enviou. Quem está entendendo isso, diga amém. Todo o suprimento que você precisa para este ano, todas as necessidades que você precisa para este ano, se você é do reino, o reino se responsabiliza por você. Se você está conectado com o reino vai se responsabilizar por você. Deus vai se responsabilizar. Ninguém perde no reino de Deus. Aquele que negou a sua própria vida, aquele que realmente entendeu que reino de Deus é renúncia. Quando eu renuncio, quando eu estou pronto para renunciar o meu querer, e agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, então agora o reino de Deus está totalmente conectado a mim, e eu estou vivendo como um cidadão do reino dos céus. Isso é muito importante você entender, se você está vivendo como um cidadão do reino dos céus. Há pessoas que vivem aqui, que foram, mas eles não têm um comportamento do reino. Eles não se comportam como um embaixador. Fala para o irmão do lado, você é um embaixador do céu na terra. Você tem que ter comportamento de embaixador. Você tem que ter postura de embaixador. Alguém já visitou uma embaixada de qualquer país? Tem todo um cerimonial, tem toda uma liturgia. É um comportamento diferente. Ele não perde as características. O nosso país é um país continental. E quando você muda de um estado para o outro, a linguagem daquele estado muda, o sotaque muda, as palavras mudam. O mesmo país, como é gigante o nosso país, cada estado tem suas características. O que eu quero que você entenda, que nós não podemos perder as características do reino de Deus na nossa vida. Apesar de estar no reino da terra, nós pertencemos ao reino de Deus. Se eu pertenço ao reino de Deus, querido, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de você esse ano. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar da sua família. Tudo que Deus está esperando é que você volte a se conectar mais com o céu. Volte a se conectar mais com as coisas de Deus. Volte a se preocupar mais com a obra do reino na terra. A igreja é a embaixada. Há pessoas que se afastam da igreja. Elas esquecem que a igreja... não precisa congregar. A igreja é a embaixada, é o lugar seguro do reino. A igreja, ela não vai ficar aqui para sempre. Ela não vai ficar aqui para sempre. Ela tem data e hora marcada para ser resgatada. Mas enquanto o Senhor, o dono da igreja, o Rei dos Reis, não chamou a igreja, ela está aqui como uma embaixada. Ela protege a sua casa, ela protege a sua família, ela protege os seus negócios. Você não pode se afastar da embaixada. O mundo pode estar em guerra, mas nós estamos protegidos,
porque nós somos do reino. E se precisar, Ele manda o resgate, Ele manda o anjo, Ele manda a solução, Ele manda o suprimento que você precisa, em nome de Jesus. Se você estiver este ano ligado no reino, se você estiver na embaixada do Senhor, se você estiver realmente conectado, irmão, pode ficar tranquilo. Oh, pastor, mas mudou o governo, mas esse governo não é que me governa, quem me governa é o Senhor. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Quando a gente entende que nós somos governados pelo Senhor, a nossa vida pertence a Ele, agora nós estamos totalmente ligados nele. Estamos ligados no altar. A Bíblia diz que Pedro vai pescar uma noite inteira e ele não encontra nada. Não pesca nada. Jesus dá uma ordem e ele pesca, ele enche o barco. Só que depois que ele enche o barco, Jesus olha para ele e fala assim: agora deixa o barco. Ele mandou o suprimento para o reino da terra. Mas quando ele diz para Pedro: deixa o barco, esse suprimento é para a terra, mas você não é desse reino, eu estou chamando você para um reino diferente. Deixa o barco e venha, porque a partir de hoje eu farei de você pescador de almas. Por que é que Jesus enche o barco de Pedro antes de mandá-lo deixar? Porque deixar barco vazio é fácil. Eu quero ver renunciar barco cheio. Muitas vezes nós não queremos deixar algumas coisas na nossa vida porque nos traz conforto, nos traz satisfação para essa terra. Mas quando Deus está pedindo algo a você, mais tempo, mais gratidão, mais fidelidade do altar, é porque Ele tem algo muito maior para te entregar. Em nome de Jesus. Para encerrarmos, irmãos, e orarmos, creia nesta palavra. Todas as pessoas que estão ligadas no reino dos céus têm uma rota certa para a eternidade. Só que quando nós estamos caminhando para a eternidade, estamos caminhando para o lugar celestial, para a morada celestial, nós não podemos ir sozinhos. Nós precisamos juntar o máximo de pessoas que pudermos e falarmos do amor dela, e falarmos do amor de Deus para elas e chamá-las para viver o reino dos céus. É tempo da igreja despertar para anunciar a este mundo que Jesus é o caminho, a salvação, e trazermos as pessoas para Jesus. E buscarmos as pessoas, os amigos, os parentes, as pessoas próximas, as pessoas que se afastaram. Muitas pessoas têm se afastado esses dias da casa do Senhor, mas nós estamos aqui. E a missão que Deus está dando a mim e a você é: busque as pessoas, traga elas, porque o reino de Deus não é peixes, o reino de Deus é almas. Os peixes, o suprimento, Ele dará. Quanto mais almas você trouxer para Jesus, mais suprimento Ele vai dar a você, mais Ele vai abençoar você, mais você vai ser capacitado pelo Senhor e vai viver sonhos e projetos. Eu quero fazer um desafio a você que está aqui hoje. Este ano, pelo menos mais uma pessoa você vai ganhar para Jesus. Você vai trazê-la para a casa de Deus, porque esse é o desejo do reino. O Senhor não está preocupado com o seu carro, com a sua casa, com o seu dinheiro. O Senhor está preocupado com as almas, com as pessoas que estão perdidas. E se você também estiver preocupado com as pessoas que se afastaram, que precisam de Jesus, você verdadeiramente entendeu o propósito do reino e está servindo o reino. Às vezes nós achamos que servir o reino é tocar um instrumento, é fazer um serviço qualquer na igreja. Isso aí é cuidar da casa e é necessário. Mas cuidar do reino, servir o reino, é ganhar almas para Jesus. Quantas pessoas você ganhou para Jesus no 2023? Quantas pessoas você auxiliou para que elas voltassem para a casa de Deus? Quantas pessoas você conduziu e trouxe ela de novo para a mesa do Senhor, para a ceia do Senhor, ou até mesmo para o batismo nas águas? É isso que o reino está esperando de mim e de você. Porque quando nós atendermos o reino, pode ter certeza, o reino vai atender todas as tuas necessidades. Escreva mesmo os seus projetos, escreva mesmo os seus planos, escreva tudo o que você deseja viver de forma pessoal, mas não se esqueça que o reino quer são as almas. E se você trouxer as almas,
o reino vai responder você. O reino vai atender você. O reino vai suprir suas necessidades. O reino vai realizar os teus sonhos quando você realiza o sonho do reino. Pedro, a partir de hoje, você é pescador de almas. É o que Deus espera de uma igreja, da sua igreja para os dias de hoje. Tem pessoas que estão ao seu lado, dia a dia, e estão caminhando para o inferno. E você está permitindo isso. Ah, pastor, o que eu vou fazer? Avisar elas. Dizer a elas que Jesus está voltando. Que existe o reino dos céus. Que aqueles que não foram batizados não serão salvos. Que a eternidade está aí. Que a vida nossa aqui, a duração dela, alguns pela sua força física chegarão a 80 anos, 90. Mas o que passa disso é cansaço. Que o caixão não tem gaveta. Não importa se você juntou muitos tesouros nesta vida. Mas se você perder a sua alma, a sua vida, quem quiser achar a sua vida, perdê-la, porque vai entregar para o reino. Esta é a mensagem que a igreja precisa despertar para esses dias. Para que nós possamos, cada um de nós, cidadãos do reino, são reconhecidos. Cidadãos do reino, são reconhecidos pelo reino que pertence. Quando você conversa com um estrangeiro, você logo percebe, essa pessoa não é dessa terra. E aí você não é desse país. E aí você pergunta para ele que país você é. E ela conta o país que ela é. E ela começa a falar das coisas boas do seu país. E ela começa a dizer das coisas que tinha no seu país. Quando as pessoas conversarem conosco, elas precisam identificar de onde você é, de que lugar que você é. Você não é normal, você é diferente. E elas vão reconhecer. E aí você vai dizer, não, é que eu sou um cidadão do céu. Eu estou conectado no reino de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você. A partir de hoje, você pode ser não somente cidadão brasileiro, mas você também pode ser cidadão do céu. Ah, eu posso ser, como eu posso ser? Recebendo Jesus como Senhor da sua vida, entregando a sua vida para Ele, se tornando um cidadão do céu. E quando eu me torno um cidadão do céu, todas as garantias do reino de Deus vêm sobre a minha vida, em nome de Jesus. Quantos cidadãos do céu temos aqui? O desafio você a trazer mais cidadãos, mais pessoas que também serão cidadãos dos céus. Seus filhos, sua família, seus amigos, seu colega de trabalho, não importa. Nós precisamos este ano sermos reconhecidos como cidadãos do céu. A sua prosperidade não é sua, é do reino. Amém ou não amém? Fale para o seu irmão isso. A sua prosperidade não é sua, é do reino. É o reino que me sustenta, irmãos. É o reino que mantém a minha vida, a minha casa. Eu fico assim, às vezes, com pessoas que estão há tanto tempo na igreja, 10, 20 anos na igreja, e ainda tem dúvidas sobre o dízimo, tem dúvidas sobre as ofertas. Eu sou do reino. E quanto mais eu entrego no reino, a matemática do reino é diferente, irmãos. A matemática do reino, Elias, o profeta, chega na casa da viúva, ela tem um pouquinho de azeite, ele vai lá, entrega para o reino. Mas se eu entregar, vai subtrair? Não, quando você entrega para o reino, não subtrai, multiplica. Ela entrega para o reino e multiplica. A matemática do reino é diferente. Eu sou do reino. Nós precisamos ter comportamento de reino, acreditar naquilo que o nosso reino acredita, que é o reino de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero desafiar você este ano a viver e se parecer mais como um cidadão do reino de Deus. Amém? Posso orar por você? Coloque-se em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos, fale com Deus. Se o Ministério de Música puder estar aqui para cantar uma canção conosco. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós temos aprendido esses dias
que nós não somos cidadãos desta terra. Nós temos aprendido esses dias que o reino de Deus precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Nós temos aprendido esses dias que o reino de Deus precisa ser prioridade. Quando o reino de Deus é prioridade, as almas são prioridades, a salvação é prioridade. Em nome de Jesus, Pai, toca esta igreja com o teu poder, de maneira que todos que estão aqui estejam conectados no reino. Mas uma vez que eu estou conectado no reino, eu tenho o desejo de trazer mais pessoas para o reino de Deus. Eu tenho um desejo de ligar mais e mais pessoas ao reino de Deus. Em nome de Jesus. Ó Pai, talvez pessoas estão ouvindo esta oração, mas estão pensando, e as minhas necessidades? E os meus problemas? E os meus sonhos? O reino está dizendo a você, dos teus sonhos e das tuas necessidades, cuido eu, diz o Senhor. Cuida do reino. E o reino vai cuidar de você, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir mesmo ao Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Que você viva o melhor ano da tua vida. Porque quando nós estamos conectados no reino de Deus, o reino de Deus vai responder você. Pode ter certeza disso, no nome de Jesus. Obrigado, pastor Marcos Bombo. Desejo a esta igreja, ao senhor, a pastora Márcia, ao Luiz Felipe, o melhor ano da vida de vocês. Que esta igreja avance, que ela cresça 100 vezes mais, que haja prosperidade e graça nesta casa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor.